Olá, alunos do Menezes de Serpa e JCD. Vamos começar aqui a nossa aula de revisão para a nossa prova. Então, antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês um calendário, né? Então, a gente teve agora, né, 29, 30 e 31, nossa semana de revisão. Dia 1º e dia 2, a gente vai ter o feriado aí da Semana Santa, né, amanhã e sexta-feira. Depois, na outra semana, a gente começa com a nossa semana de prova bimestral, tá certo? Então, vocês vão ter aí 3 dias, já foi colocado o cronograma no grupo, para que vocês possam acompanhar. E 7 e 8, para quem não pôde fazer nesses dias, né? Fazer aí dia 8 e dia 9 a segunda chamada, tá bom? E quem não vai passar, que eu acredito que uma minoria, né? Passe por isso, espero, né? Vai acabar indo aí para a recuperação paralela. Então, a dica é vocês passem logo, façam os TDs, a gente está recebendo, né, ainda os TDs. Façam os TDs, façam a prova, que vai tudo certo, tá bom? Então, vamos lá, né? Para a nossa aula de hoje, o objetivo era correção do TD. E aí, só lembrando, gente, que o conteúdo da nossa prova, ele é de ecologia, conceito de população, comunidade, ecossistema e biosfera, nicho ecológico, cadeia e teia alimentar, níveis tróficos, tá bom? Então, vocês vão ter o material tanto dos TDs que vocês tiveram aí já acesso, quanto a aula gravada, quanto aquela aulazinha que eu mandei do YouTube, tá bom? Para vocês aí trabalharem estudarem aí durante essa semana. Então, o TD1, ela era mais uma revisão do ano passado, né? Como eu falei, a gente não, esse conteúdo, né, não vai cair na prova de vocês, tá bom? A gente não vai abordar isso daqui na prova de vocês da semana que vem. Deixa eu colocar aqui a ponteira. Então, vamos lá. Primeira questão, né, do TD1 era uma revisão, como o nome já diz aqui, ó, revisão do ano passado, né? E aí era para vocês lembrarem, se situarem no espaço-tempo, onde é que vocês estão, né? E perceber que o que vocês aprenderam, o que foi que não ficou tão bem, tão claro, né? E é isso. Então, vamos lá ler aqui para a gente fazer a correção, tá bom? Lembrando, esse conteúdo não cai na nossa prova. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte, gente. Então, essas eram as dicas aí da questão, tá? A questão de Enem da segunda aplicação. Para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados o quê? Né? Então, você ia ter a dica aí. Para você combater, vai combater o quê? O organismo unicelular e procarionte, tá? Então, você ia ter que lembrar qual desses, por exemplo, vacina, né? Como é que a vacina funciona? Para quem é que ela vai atingir? Um antiviral, a mesma coisa. Um fungicida, né? O nome já diz, para fungo, né? Então, você tem que lembrar das características aí de vírus, bactéria e fungo, né? Antibiótico, vermífugo. Você tem que lembrar das características dos organismos, tá? E aí, como eu coloquei aqui destacando, né? Você ia marcar item antibióticos. Por quê? Ser unicelular e procarionte, gente, a gente sabe que é bactéria, né? Vírus, nem célula, fungo e esses germes, né, que a gente chama. Fungo, o que mais que entra aí na cadeia aí dos vermífagos são os vermes, né? Então, tanto os vermes quanto os fungos são seres macroscópicos, são seres grandes, né? Então, eles não vão entrar aí no unicelular, tá? E procarionte, ou seja, não tem um núcleo delimitado, né? Seriam bactérias. Então, se eu quero combater uma bactéria, eu vou usar um antibiótico, tá? Primeira questão, item E. Segunda questão. Explique a diferença entre vacina e soro.
né? Então, você ia ter definição aí bem rapidinha, e eu já coloquei aqui, né? Então, a vacina, gente, elas são usadas como uma forma de proteção que estimula o nosso organismo a produzir anticorpos, ou seja, a gente vai entrar em contato com um fragmento de vírus, né, um vírus inativado, e a partir disso, nosso corpo vai começar a produzir aí uma imunização, né, vai começar a produzir anticorpos, e isso a gente chama de imunização ativa. Já o soro, ele vai ser uma imunização passiva, ou seja, não promove uma imunização ativa, uma vez que nesses casos são inoculados anticorpos previamente produzidos em outros organismos. Não é o nosso corpo que vai produzir, a gente vai receber. Por isso que é imunização passiva, tá? Então aqui foi só uma definição, vocês poderiam usar qualquer uma, né? Eu vi que muita gente acertou essa daí, tá bom? Então vamos lá. Explique de que maneira as características reprodutivas das bactérias contribuem para o seu rápido crescimento populacional. Então, a gente falou também ano passado da questão da divisão, como é que ocorre, né? E aí você ia falar aí as palavras-chave, né? Divisão binária, né? Você ia ter que usar esse termozinho para explicar essa rápida reprodução dela, né? Esse crescimento populacional exponencial, né? E aí a gente até conversou muito sobre isso, dessa coisa que ela pode formar clones, né? Pode também ter outro tipo de reprodução, mas essa divisão binária dela facilita muito esse rápido crescimento, tá bom? Depois, explique por que muitos cientistas não consideram vírus como seres vivos. Isso também foi um conteúdo que a gente falou muito, né, em sala de aula. E dentre as características é a questão, né? Eles não são seres celulares, né? Não apresentam célula. São seres que não possuem um metabolismo próprio, ou seja, eles vão ter que ser parasitas intracelulares obrigatórios para poder se reproduzir. Então, o vírus, quando ele está, assim, solto, digamos assim, né, ele não consegue se reproduzir, ele não tem um metabolismo próprio, um maquinário metabólico, né? Ele vai precisar invadir uma célula, se hospedar ali dentro, né, invadir uma célula, virar um hospedeiro aí dessa célula, e a partir dela, né, que vai conseguir aí roubar, digamos assim, fazer com que a célula trabalhe para ele, né, porque ele mesmo não tem essa capacidade, esse metabolismo próprio, tá bom? Então, a gente sempre fala que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Ok? Tranquilinho, né? E aí, para o conteúdo da nossa prova, teve o nosso TDzinho 2, que a gente teve até uma aulinha, né, também. E teve também a aula aí do YouTube, né? Que eu passei para vocês, juntamente com aquela aulazinha que a gente gravou aí no Google Meet, tá bom? Então, essas são as duas formas de vocês darem uma estudada aí para a nossa prova. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais específico aí, sobre as questões, porque esse conteúdo é um conteúdo que vai cair na prova de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aquele conteúdo vírus, bactéria, era conteúdo do ano passado. Então, agora vamos para o nosso conteúdo da prova, tá? Do TD2. Escreva a palavra que representa o conjunto de condições que garantem a existência da espécie no local que vive. Então, a gente falou muito sobre isso na nossa aula que a gente teve, né? Então, tudo que está ali ao redor do bicho, o alimento que ele está, a vegetação ali ao redor, temperatura e umidade, nidificação adequada, a capacidade que ele vai ter de se reproduzir, de ter sua prole, de ter seus filhos, né? Tudo isso a gente vai chamar de nicho ecológico, né? Então, eu vi algumas pessoas na hora que eu recebi o TD, nem todo mundo conseguiu colocar correto, né? Então, dê uma ajeitada aí e entendam que nicho ecológico vai ser tudo que está ali ao redor do bicho, tá bom? Do ser, né? Não necessariamente do bicho, né? Mas já que a gente está falando aqui, vamos dar o exemplo aí de uma espécie animal, a gente vai colocar aí os alimentos que estão lá, a capacidade dele de suporte ali, de alimentação, tudo isso, né, o parceiro sexual, se vai ter ou não vai ter, a condição do meio ambiente que ele vai estar,
Tudo isso é nicho ecológico, tá bom? Tudo isso que está ao redor do ser, tá? Então, vamos lá. Complete corretamente é a segunda questão, né? Corretamente utilizando os conceitos de ecologia aprendidos, tá? Então, quando duas espécies de uma comunidade, aí vocês observam, duas espécies de uma comunidade exploram nichos ecológicos semelhantes. Elas estão lá vivendo, convivendo uma pertinho da outra, né? Existirá entre elas o quê? Né? Quando você tem duas espécies ali numa comunidade, vai haver competição, né, gente? Então a gente vai ter aí entre esses indivíduos uma competição. Pode ser por recurso, seja um alimento, seja sei lá, um local que ele vai dormir, né, uma moradia. Então, se duas espécies estão ali convivendo, elas têm um nicho ecológico, a comida, a água, tudo muito parecido, isso vai fazer com que elas acabem competindo entre si, tá bom? E tem B aqui, né? O conjunto de seres da mesma espécie, olha só, eu peguei as palavras-chave, pessoal, que vivem em determinada área pode ser definida como, né, população. Então, a definição de população se dá como o conjunto de seres da mesma espécie que vivem em uma determinada área. Então, se eu pego somente a espécie X, a espécie Y, né, eu vou ter aí uma população, tá? O tananã é formado pelos seres vivos. Aí você marca, seres vivos. E fatores abióticos, que a gente já falou que é abiótico, né? Uma coisa que é a temperatura, a umidade, né? A parte aí que não é viva, né? Abiótico, tá? Interagem, formando um sistema estável, como, por exemplo, uma floresta. Então, a floresta é um exemplo de ecossistema, tá? Então, quando você vai ter os seres vivos ali, de várias espécies, né? Tudo bonitinho, juntamente com os fatores aí ao redor deles, fatores abióticos, e o abiótico pode ser uma rocha, pode ser a temperatura, pode ser a pressão, né? Todos eles interagindo ali em um ambiente, né? Em um sistema. Todos eles unidos ali. Isso vai ser chamado de ecossistema. E a gente até discutiu, aqui colocou o exemplo da floresta. Mas será que uma poça de lama não pode ser um ecossistema? Né? Claro que sim. Então, se você tem seres vivos, junto com fatores abióticos ali interagindo, formando um sistema, você vai ter um ecossistema, tá bom? Tranquilinha, segunda questão, né? A outra, explique com suas palavras o princípio de Gauss, gente. Isso vai cair na prova de vocês, com certeza, né? Nas três possibilidades. Então, Gauss, ele vai dar três exemplos, né? Ele vai dizer assim, olha, se as espécies começam a competir entre elas, só vai acontecer três coisas, só tem três possibilidades, né? Extinção, expulsão ou mudança, né? Pelo princípio de Gauss, e ele é aplicado até hoje, tá bom? Então, vocês têm que entender a diferença desses três princípios, porque eles vão cair aí na prova de vocês, tá bom? Então, o primeiro, princípio da extinção, gente. Olhe bem o que é que ele vai dizer. A escassez de recurso leva uma das espécies à extinção. Então, elas vão competir, de modo que uma vai se sobressair da outra ao ponto de que uma delas morra, seja extinta, se acabe, né? Então, o princípio da extinção é basicamente isso: vai ter duas espécies ali competindo, de tal forma que uma delas vai acabar sendo extinta, vai acabar não existindo, tá bom? Esse é o princípio da extinção. O outro princípio, da expulsão: uma das espécies é expulsa daquele habitat e migra para outro território em busca de recursos, gente. Baixa aqui a tela. Então, uma das espécies é extinta daquele habitat e migra para outro território. Ou seja, competição, vai levar que uma das espécies expulse, pega o beco, saia daqui, tire, né? Bote para sair a outra espécie. Ou seja, essa espécie que saiu, ela agora vai migrar
vai para outro território, vai para outro canto, atrás de recursos. Então, se eles estavam brigando, sei lá, por água, né? Então, eles brigaram as duas espécies ao ponto que, pelo princípio da expulsão, ele vai expulsar, vai mandar sair a outra espécie. Ela vai atrás de outro canto para conseguir aí, no caso, o recurso água, tá? Então, são esses três. Extinção, competição a ponto de uma não existir mais, morrer mesmo. Ou então, a espécie vai competir e vai expulsar a outra, ou ainda o terceiro, né? Então, só tem essas três possibilidades dentro do princípio de Gauss, quando eles estão aí competindo entre si, que é a mudança. Então, o que é que a mudança diz? Uma ou todas as espécies modificam seu nicho ecológico de maneira que deixam de competir por recursos limitados. Então, se eles estão competindo por um alimento X, né? Vamos supor uma fruta qualquer. Se houver a mudança, por exemplo, ele passa a comer outra fruta além daquela, ou então passa a se alimentar de um vegetal, qualquer, um legume, não sei, né? Se houver uma mudança aí do que eles estão competindo, aí isso vai fazer com que as duas espécies permaneçam ali, né? Mas desde que haja essa mudança no nicho ecológico, tá? E aí, nicho, como vocês já viram, pode ser qualquer coisa aí relacionada ao habitat lá do bicho, né? Pode ser a parceira sexual, pode ser a casa, né? O habitat dele mesmo, pode ser a própria comida, pode ser água, pode ser vegetação. Então, se está tendo essa competição entre eles, pelo princípio de Gauss, só vai ter três saídas: extinção, expulsão ou mudança, tá bom? E a quarta, né? A quarta questão era para vocês formarem uma teia alimentar com animais da nossa região. Então, a gente sempre fala, né, que teia alimentar é uma coisa muito complexa e a gente nunca encontra com os animais da nossa fauna, né? A gente geralmente encontra um leão, esses animais assim que dificilmente a gente vai, girafa, né? A gente vai ver na nossa vida, porque eles não são animais da nossa região, né? Então, a ideia era vocês construírem, né? E teve muito desenho bacana. Quem não desenhou, mas colocou um animalzinho também, show de bola, tá? Não tem problema, era uma resposta pessoal, né? Só lembrando o que, pessoal? Diferença de teia alimentar e cadeia alimentar, certo? Cadeia alimentar, indo primeiro aqui para baixo, né? Cadeia alimentar, pessoal, é uma coisa mais simples, é uma coisa linear, né? Você vai ter o produtor, depois o consumidor primário, depois o consumidor secundário, terciário e no final o decompositor. A teia alimentar não, ela vai considerar toda uma rede de cadeias, né? Então várias cadeias juntas, digamos assim, formam uma teia, uma rede mesmo, né? Teia da rede. Então, não é porque, por exemplo, vamos para cá, para a nossa teia alimentar aqui, a gente vai ter o nosso produtor, que são as plantas, né? E aqui a gente vai ter vários consumidores primários, ó, o ratinho, o coelho, né? Então, não existe uma única possibilidade como aqui na cadeia, né? Que veio aqui para o gafanhoto. Não, né? Na teia você vai ter muitas possibilidades. E muitas vezes, aquele consumidor que é consumidor primário em uma rede, ele é secundário no outro, ele é terciário no outra, né? Então, dependendo da rede que você for seguir aí, você vai encontrar várias possibilidades. Então, quando tem essa gama, essa variedade aí de consumidores, primário, secundário e terciário, a gente chama de teia alimentar, tá? E cadeia alimentar não, é uma coisa mais simples, linear, tá? E vai considerar apenas um produtor primário, um secundário, um terciário, tá bom? E para a gente finalizar a nossa aula, eu espero que tenha ficado claro as questões do TD. Qualquer dúvida, vocês falam comigo pelo meu WhatsApp, tá bom? E espero, assim, que... Eu sei que foi muito rápido, né, esse bimestre. Eu entendo também que duas aulinhas, né, não é o suficiente para uma gama de questões que eu poderia pedir, mas se concentrem nos TDs, se concentrem nas nossas aulas, no conteúdo que a gente focou nas nossas aulas,
que vocês vão fazer uma boa prova, tá bom, pessoal? Lamento muito, né, a professora Fábia tá de licença e não tem um professor para ficar no lugar dela, mas eu tô aqui para tentar ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu pensei em trazer uma questãozinha extra para a gente fechar o conteúdo, tá? Então, acredito que eles vêm nessa aula de hoje, vendo a aula da semana passada, vendo a outra aula e fazendo os TDzinhos, vai dar tudo certo, tá? Então, a questão extra, ela era mais ou menos assim. Marque a alternativa incorreta sobre cadeias e teias alimentares, tá? Então, vamos ver as afirmativas e vamos procurar a que está incorreta, pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Organismos fotossintetizantes fazem parte dos produtores? B. No nível de decompositores, encontramos, por exemplo, os fungos, organismos autotróficos? C. Os consumidores que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários? D. A cada nível trófico, parte da energia é perdida? Né? Então, se você está assistindo essa aula, dê uma pausezinha, tente resolver, que a gente vai dizer a resposta agora. Então, o item correto é o item B, gente, B, tá? Por quê? Vamos lá. Organismos, vamos primeiro saber por que as outras estão corretas, né? Organismos fotossintetizantes fazem parte dos produtores? Sim, né? Sempre os produtores vão ser as plantas, gente. Esses organismos aí fotossintetizantes produzem o próprio alimento, né? Então, são seres aí produtores. C. Os consumidores que se alimentam dos produtores, ou seja, acabou que começou agora, né? Produtor, depois vem quem? Depois do produtor? Consumidor. Consumidor primário, porque é o primeiro, né? Só lembrar desse nomezinho que vocês facilmente conseguiriam ver que essa tá correta, né? E o item D, a cada nível trófico, parte da energia é perdida. Gente, isso aqui é muito importante. Por isso, né, e a gente sempre fala que as setinhas são sempre apontadas para o local que a energia está se deslocando, né? Tudo começa com o sol, que aí as plantinhas conseguem fazer a fotossíntese. A partir daí que entra nessa cadeia, né, dessa rede na teia alimentar, essa energia vai sendo perdida, né? À medida que vão passando aí o consumidor primário, secundário, terciário. Então, é muito importante lembrar disso daí, tá bom? E a errada era essa daqui, item B, né? O item correto. No nível de decompositor, encontramos, por exemplo, os fungos. Estava até aqui, ó. Até aqui, pessoal, estava certo. Se tivesse parado aqui, estava tudo ok, né? Só que ele diz o quê? Organismos autótrofos ou autotróficos, né? Que ele colocou aqui. Autotrófico, gente. Autotróficos quer dizer o quê? Trofia alimento alto, né? Produz o próprio alimento. E fungo não produz próprio alimento. O fungo decompositor, ele vai decompor essa matéria orgânica para transformar ela em inorgânica, né? Tal hora. Então, eles não são autotróficos, né? Eles não produzem o próprio alimento. Eles se alimentam, né, dessa decomposição, dessa matéria aí orgânica. A gente sabe muito bem disso quando a gente tem alimentos estragados dentro da nossa casa, né? Então, eles vão fazer aí, tem um papel importantíssimo, os fungos, junto com outros organismos, né, como as bactérias, nesse papel aí de decomposição, agentes decompositores, tá bom? Para a nossa prova, né? Então, como é que eu, professora Thais, vou preparar a nota de vocês, tá? Cada TD, gente, vai valer 2,5 pontos. Então, vocês têm TD1 e TD3, né? O 2 não teve. Então, cada TD vai valer 2,5 pontos. Quem me entregou já os 2 já tem 5 pontos, tá? Mas ainda não tá na média. Então, para você fazer a média, você vai ter que ter feito aí, vai ter que fazer a prova bimestral, tá bom? Que vai valer de 0 a 3 pontos. Se você tiver feito a diagnóstica, fez o TD, daria 7, tá? Mas não vai ficar dentro da média, porque tem que fazer a prova bimestral. Se eu ver que você fez a diagnóstica, se eu ver que você entregou os TDs, mas você não fizer a prova bimestral, eu não vou considerar isso aqui como um 7, tá?
Então, façam, por favor, a prova bimestral. Vocês têm que fazer tudo, pessoal, para ficar com a médiazinha boa. Professora, não fiz a avaliação diagnóstica, aí não tem problema, tá? Porque aí você vai somar os 5 com os 3 da prova, vai dar 8, né? E para quem estava participando das minhas aulas, né, sempre se comunicando, eu vejo bem que está participando aí das aulas, tenho esse controle com a chamada, né? Então, quem participou, eu vou dar aí uma pontuação extra para esses alunos que estão participando das nossas aulas presenciais, não, gente, online, tá? Desculpa aqui. Das nossas aulas online, tá? Então, por favor, entreguem os TDs, ainda dá tempo quem não entregou. Façam uma boa prova, participem aí da nossa prova, vai dar certo, é uma prova tranquila, dentro disso que a gente conversou, tá bom? E é isso, estudem pelos TDs, vejam o slide como material de apoio e qualquer dúvida me chama no WhatsApp, tá? Desejo para todo mundo uma boa prova e eu queria deixar essa frase, né? Quem desiste, descansa e quem persiste, alcança, né? Então, vocês estão mais perto do que nunca de alcançar aí esse objetivo, que é finalizar aí essa etapa da EJA, né? Então, estou muito feliz de estar acompanhando mesmo que rapidinho, de longe, tudo isso. Espero que dê tudo certo, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, como vocês já sabem, né? Que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Vou finalizar nossa aula e enviar para vocês pelo WhatsApp da turma, gente. Obrigada, até mais.